Boa tarde a todos. Vamos começar aí mais uma videoconferência. Dessa vez eu diria com uma pessoa bem especial, né? É o Edu Simões. Tenho certeza que muita gente conhece. O Edu tem uma história aí longa no fotojornalismo brasileiro. Desenvolveu muitos projetos em fotografia. Está com um projeto novo muito interessante, que é esse dos 59 jovens negros assassinados aí. E convidei para ele falar um pouco com a gente, falar um pouquinho da história dele, né? Claro, contar aí um pouco a sua vida na fotografia e falar desse projeto novo que ele se dedicou aí há muito tempo em fazer, desenvolver e falar um pouco para a gente. Inclusive, como é desenvolver um projeto mesmo como esse, que pesado do jeito que é. E, é claro, acabar ensinando um pouquinho para a gente sobre fotojornalismo, né? Bom, Edu, vou deixar para você contar a sua história, né? Melhor do que ninguém, tá? Já te agradeço antecipadamente por você ter aceito esse convite. E como eu falei, vai ser bem especial aí. Tem muita gente boa, André Dueck, Alexandre, tem muita gente boa aí assistindo, doido para saber um pouquinho mais de você. Tá bom? Tá Vai nessa, muito bom. Edu. Valeu. Muito obrigado pelo convite, Rony. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Abraço, André, que eu conheço pessoalmente. Acho que os outros eu não conheço ainda. O André a gente já acompanha, a gente trabalha junto já faz bastante tempo. E só que eu acho que eu sou bem mais velho que o André. Eu já trabalho há muito tempo já. Estou nessa vibe aqui de fotografia profissional desde 1976. Então, isso é nos anos 70, e a fotografia nos anos 70 era muito diferente do que é hoje. Eu acho que eu, de alguma maneira, faço esse percurso da fotografia, né? Pego digamos que nos anos 70 é o fim da revista Life. Quem se lembra da revista Life? A revista Life foi a revista Life era o evento de imagem mais importante do que aconteceu no mundo, né? Eram milhões de exemplares. A revista Life era muito mais importante que qualquer televisão, né? E aí já nos anos, acho que 78 ela fecha. E aí entra a era da televisão, e que vai mudar toda a linguagem da fotografia, né? A fotografia deixa de ser a principal imagem a principal veículo de imagem, né? A fotografia de revista deixa de ser, e passa a ser esse lugar a gente cede para a televisão, e depois, lá pelos anos 2000, a gente vai ceder isso para a internet. Então, tive duas grandes mudanças, e de alguma maneira eu faço todo esse percurso, né? Então, comecei em 1976 e num jornal de bairro, Shopping News, um jornal de economia, o Diário Comércio e Indústria. E em 78 começam os movimentos do ABC, do Lula, das greves. E eu preso no jornal, decido que os 19 anos eu tinha, estava muito, né, com muito gás, assim, muita vontade, e vendo todas as coisas acontecendo no ABC, eu falei, eu não vou ficar aqui no jornal, não, vou lá para a rua, né? E aí saí do jornal e fui lá fotografar os eventos das greves do ABC. E lá encontrei o pessoal da agência F4, não sei se vocês conhecem, conheceram essa agência, já ouviram falar, mas foi uma das primeiras agências de fotografia independente que surgiram no Brasil. Muito próximo da ideia da agência Magnum. A gente mesmo fazia nossas pautas, a gente vendia as imagens, a gente era dono do nosso próprio material, da ideia, do jeito como a gente ia fotografar. Aí vou falando e vou mostrando para vocês aqui as imagens. Eu não vejo,
Vocês estão vendo aí? Estão vendo Sim, as... estamos vendo. Eu não vejo, por isso que eu vejo só na minha tela, não vejo aí no coisa. Então, esse é o símbolo da agência, e aí começa com as greves na Vila Euclides. Isso é a greve em São Paulo, é o movimento grevista de São Paulo, também nesse ano de 78, 79. E aí, quer dizer, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem o que foi esse movimento, isso mudou o Brasil, esse é o final da ditadura militar, né? Ainda na ditadura militar, esse é o movimento que dá o empurrão para que a ditadura acabe no Brasil. Aí nós temos a figura do Lula, né? Ele no sindicato, e depois o Lula, quando ele foi processado pelo Tribunal Militar, pela Justiça Militar, ele prestando depoimento na Justiça Militar. O sindicato foi fechado, né? Teve uma intervenção no sindicato, e esse prédio com essas janelas cinzas lá no fundo é o Sindicato dos Jornalistas, e a polícia cercando, e os metalúrgicos provocando e correndo da polícia. Essa é uma prisão que é efetuada lá no ABC. Essa é uma figura que foi conhecida como Kojak. Depois ele se envolveu numa manifestação contra protegendo Paulo Maluf. Paulo Maluf fez um governo itinerante, uma coisa assim, e aí teve uma grande confusão com os metalúrgicos, e ele foi fotografado e foi identificado como um amigo do Maluf. Depois, com essa foto, eu descobri que ele, na verdade, era um policial do Exército, e por causa dessa descoberta toda, eu acabei ganhando o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Então, essa foto, para mim, é bem, bem querida. Isso aí é a polícia intervindo lá nos movimentos grevistas. Então, quando eu comecei a fotografar, tinha uma ideia de juntar duas coisas que era um pouco ingênuo naquela época, mas eu acreditava nisso, que é a fotografia que a gente ia fazer política e ia fazer arte ao mesmo tempo. Mas acabamos fazendo, porque além do movimento grevista ter sido fundamental para o fim da ditadura militar, foi também a imprensa foi fundamental, o movimento de expor. Isso começou com essas agências independentes, com o trabalho dos fotógrafos independentes, que municiaram a imprensa de uma forma nunca vista antes na época, com fotografias com posicionamento político, né? Fotografia com posicionamento político. Nós éramos francamente, apoiávamos francamente os movimentos grevistas, e isso com imagens, né? Depois que eu saí, depois da F4, depois em 1982 eu saí da F4 e fui trabalhar na Isto É. Eu tive minha primeira experiência como jornalismo, grande jornalismo, né? Mas a Isto É ainda era uma revista independente, ainda, né? Feita pelo Mino Carta, hein? Mas quando eu entro, o Mino Carta tinha acabado de sair. Eu entro na equipe que substitui o Mino Carta. Então, isso é só para marcar. Isso é uma das fotos que eu fiz para a revista, que é o escritor Jorge Luiz Borges. Então, fica aí só como ilustração, né? E depois da revista que eu saí da Isto É, eu passei a trabalhar como freelancer e fui convidado para ser editor de fotografia dessa revista Goodyear. É uma revista da fábrica de pneus, e igual qualquer fábrica de pneus, e a gente tinha qualquer revista de empresa, e a gente tinha, só que a Pirelli tinha uma concorrente que era uma revista espetacular, feita com fotografias do Andreas Rainer, era uma revista linda, e a Goodyear, com inveja, graças a Deus, da Pirelli, fez essa revista. Só que a gente fez uma revista que de alguma maneira inspirada na revista Realidade.
né, que era de grandes reportagens, e a gente vivia num vácuo um vácuo na imprensa onde tinha pouca reportagem fotográfica. Isso tinha quase desaparecido com o fim da realidade. E a revista Goodyear, que tinha bastante dinheiro para fazer as reportagens, pegou esse vácuo e fez. A revista foi um grande sucesso. Trabalhamos com todos os grandes fotógrafos da época: Cristiano Mascaro, Miguel Rio Branco, Rogério Reis, Juca Martins, todo mundo colaborou com a agência, com essa revista, e foi um grande sucesso a revista. E eu trouxe aqui para vocês uma matéria que eu fiz com o final do voo do Eletra, chamava O Último Voo do Eletra, e é uma reportagem bastante visual, bastante clássica, assim, né, bastante no estilo da revista Life, né, que né, aí tem esse é o piloto, né, entrando na Baía da Guanabara, né, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Copacabana ali. Aí, para ver como é que era esse avião, né, abria a janela, o cara tá jogando uma carteira, uma coisa assim para o piloto. Né. Esse é o aeroporto Santos Dumont. Com esse painel que depois pegou, antes de pegar fogo o aeroporto, a aeromoça se arrumando para receber os passageiros. Antigamente, nesse avião tinha 2 aviões desses que tinham uma salinha no fundo, onde você fumava de pé. Era realmente outros tempos, né? Aí a chegada do avião em Santos Dumont. E aí, depois desse período, eu fui trabalhar revezando com freelance e trabalho. Entrei para trabalhar na revista Life. Desculpa, na revista Bravo. Eu fui editor da revista Bravo, ajudei a lançar essa revista. E também a revista República. A revista República já existia, mas a gente reformulou ela inteira, sob a direção do Wagner Carelli, que foi também uma revista que teve um papel bem importante na imprensa brasileira. E essa é a capa que eu fiz com a esqueci o nome dela. E com o Gilberto Gil, depois eu lembro. Com a Marisa Monte. Com a Marisa Monte e com o Gilberto Gil. E nessa revista eu acabei me especializando bastante em fazer retratos desses cantores, de pessoas, né, das pessoas, os famosos, né, e políticos, e para a revista República. Então desenvolveu uma parte bem interessante de retrato. O retrato da esquerda é o Zé Celso, com uma máscara de bode, que segundo ele é o símbolo grego do teatro, fazia parte de uma peça dele. E do outro lado, o nosso... Agora estou esquecendo o nome das pessoas. Raul Cortez. Raul Cortez, Raul Cortez. Eu devo estar um pouco nervoso, então. O Raul Cortez, também ator de teatro na época, né? Aí a gente tem o Tim Maia e o... E o Tim Maia, na época, ele saiu na revista República, na verdade. Ele foi ser o diretor, ele se candidatou a senador. Então nós fizemos essa foto dele lá. A Fernanda Lima e a presidente do Banco Itaú. Aí também fazendo Milho Vilela, presidente do Banco Itaú. Presidente não, maior acionista do Banco Itaú, que eu fiz nesse barzinho bem simplesinho, que é onde ela participava de um movimento, de um programa de ajuda num bairro que ela mantinha uma escola de cabeleireiro, de profissionalizante, e fizemos essa foto da Fernanda Lima. E aqui o nosso Oscar Niemeyer, na cadeira feita por ele no escritório dele. Esse eu não lembro o nome, Chico Buarque. E também, na revista Bravo, também eu tinha essa revista, a gente também fazia essa revista de gastronomia.
Aí vocês vão ver que, com o tempo, vocês vão ver que depois eu vou aproveitar essa minha experiência em outras coisas, tanto na parte de retrato, no 59, e a parte de gastronomia, num trabalho que eu chamei de Gastronomia para um Dia de Trabalho Duro, que vocês vão ver daqui a pouco. E com essa minha participação na revista, eu acabei fazendo um livro para um chefe de cozinha, não sei se vocês conhecem, Alex Atala. Na época ele era bastante desconhecido, foi o primeiro livro dele. E essas fotos eu fiz para o livro dele. É feito com uma câmera 4x5. Essa foi uma coisa interessante, porque eu nunca tinha fotografado para gastronomia, não tinha essa expertise, não tinha nem esse especial interesse. Mas a gente lançou a revista tinha um projeto gráfico bastante interessante e as pessoas os fotógrafos de gastronomia não se interessaram em se adaptar à revista. Falaram, não, a gente tem um estilo próprio, a gente não quer... E eu acabei, como diretor da revista e diretor de imagem da revista, eu acabei ficando sem opção. Falei, bom, se os fotógrafos não querem fotografar, não querem se adaptar ao projeto gráfico da revista, ou a gente perde o projeto ou a gente vai ter que achar quem faça. Eu falei, então faço eu. E passei baseado no projeto da revista, passei a fotografar gastronomia e fiz durante muitos anos. E acabei fazendo uma parte da minha carreira com fotografia de gastronomia. Essas é para o livro do Alex. E depois, durante esse período, quando eu estava na Isto É, isso em 97, eu comecei a trabalhar para esse Cadernos de Literatura Brasileira, que não existe mais, ele durou até 2012. Eu fui fotógrafo exclusivo deles durante esse período todo. E era uma publicação do Instituto Moreira Salles ligada à literatura, como vocês estão vendo. Então a gente fotografava os escritores, fazia um retrato que ia para a capa dos escritores. Né? Aí tem o retrato da Hilda Risse e do Inácio de Loyola Brandão, que as duas foram capas desse trabalho. E dentro da revista tinha uma seção, tinha várias coisas, entrevistas, etc. E tinha uma seção que chamava Geografia Pessoal, em qual eu lia eu fazia reunião com os editores, eles me indicavam os livros dos escritores, e eu lia esses livros, ia anotando, iam fazendo anotações, ia traçando uma espécie de um roteiro, né, de mais ou menos nos locais onde as obras se estavam, seja se fossem eles imaginários ou não, né? E aí eu saía fotografando. Aí tem uma coisa interessante, essas fotos, elas saíram publicadas sem qualquer tipo de legenda, sem qualquer tipo de explicação. Era um ensaio fotográfico puro e simples, sem nada. Então a fotografia tinha que dar conta da história inteira que estava sendo contada ali naquele ensaio fotográfico e se referenciado aos escritores, mesmo que não tivesse nenhuma legenda, nada. Isso foi um exercício espetacular para mim, que me fez deixar de pensar como fotojornalista, onde você sempre está associado a um texto, a uma ideia objetiva, a uma ideia, né, vinculada a um projeto de uma matéria, de uma edição. Passei a fotografar de uma maneira completamente livre, o que foi me ajudar muito, mas muito mesmo, nesse momento da carreira que eu estou agora, que é onde eu não faço mais fotojornalismo, eu não faço mais foto encomendada, eu faço meus projetos, desenvolvo meus projetos e veiculo eles ou livros como esse que eu vou mostrar no final, ou vendo foto na galeria. Eu sou vinculado à galeria do Marcelo Guarnieri, uma galeria que fica ali na Avenida Lorena, e eles vendem minhas fotos. Então minha vida hoje é só dedicada à fotografia autoral, sem vínculo com nenhuma instituição.
Essas fotos que eu vou mostrar agora para vocês, eu fiz para vários escritores. São 6 escritores que eu fotografei no Rio de Janeiro. Depois eu reuni num ensaio fotográfico que eu chamei de Clichê Rio, numa brincadeira. Porque depois que eu fotografei, quer dizer, a Clarice Lispector, fotografei no Rio de Janeiro, a respeito da Clarice do Rio de Janeiro, fotografei do Coni, do Rubem Braga, Milor Fernandes, e no final, o último que eu fiz, em 2012, foi o último caderno de literatura que saiu, foi do Carlos Drummond de Andrade. Eu já tinha feito o Rio de Janeiro de todo jeito, que o Rio de Janeiro deve ser a cidade, uma das 3 ou 4 cidades mais fotografadas do mundo, né? Então, a gente está sempre todo lugar tem imagem do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, e eu sempre tentava fugir dos clichês das fotografias mais conhecidas. Quando chegou no caderno do Milor, era a 6ª vez que eu fotografava o Rio de Janeiro, eu falei, agora eu vou fotografar só os clichês. E aí eu fiz essa brincadeira com o nome do clichê, né, mas, na verdade, são os clichês fotografados de forma absolutamente, ou pelo menos tentei de fazer, que não fossem clichês e visuais, só os locais. Essa é a Lagoa Rodrigo de Freitas. A foto anterior era do Copacabana. Aqui eu fiz esse trabalho para a Clarice Lispector, isso é o zoológico, ela tem um conto espetacular sobre o zoológico do Rio de Janeiro. Aqui é à direita, vocês podem ver o Maracanã também, com essa ideia do anti-clichê, né? E ao lado eu mantenho o que eu fiz para o Milor Fernandes no Meia. Aqui à esquerda, a Pedra da Gávea, né, que eu fotografei encontrei numa casa esse quadrinho da Pedra da Gávea, com essa parede incrível. E o da direita, a foto do Palácio Capanema, onde trabalhava o Carlos Drummond de Andrade. Ele todo dia passava por essa mesinha e devia cumprimentar a pessoa que ficava ali. Todo dia, trabalhou a vida inteira nesse lugar aí. Aqui é essa escada é absolutamente incrível. Encontrei eu estava passeando, Machado de Assis foi um dos escritores, ele fala muito da Gamboa nos livros dele, então eu fiquei percorrendo a Gamboa, vi uma casa enorme com uma Carmen Miranda gigante de escola de samba feita de isopor, escola de samba dentro. Entrei, encontrei essa escada fantástica, chama Centro Cultural da Gamboa, e essa escada pertencia a esse lugar, era uma escola colegial, 2º grau, do tempo do Império. E a foto da direita é da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Encontrei essas estátuas todas aqui, estão alguns pensadores gregos, Lenin, Nero, Voltaire, estão todos aí nessa situação bizarra aí. Então, aí está o Pão de Açúcar, vista por um outro ângulo, não aquele que a gente costuma ver. Peguei um barco e fui fotografar, quis experimentar, ter a mesma sensação que tiveram os portugueses quando chegaram pela primeira vez no Rio de Janeiro. Então, essa é mais ou menos a vista que eles viram. E ao lado, a Central do Brasil. A estação do trem Central do Brasil. Então, esse trabalho, para mim, é o que vai me dando, me tirando do fotojornalismo e me levando para a fotografia artística, a fotografia né, como obra de arte, digamos assim. E aí, em 2004, eu, aproveitando aquela experiência que eu tive com a gastronomia, com a fotografia com os grandes chefes do Brasil, né, os maiores chefes do Brasil, eu fotografei o prato deles. Eu recebi uma encomenda para fazer um calendário para o Adoniran Barbosa.
E o Adoniran tem uma música chamada, eu nem sei como chama a música, não, mas que fala como que você trouxe na marmita, dito, aí fala, trouxe ovo frito, uma coisa assim. Então eu tinha que escolher uma música para fazer esse trabalho, para fazer uma representação, era um calendário, eu ia ter uma página do calendário. Aí eu escolhi fotografar as marmitas dos operários de São Paulo, nas fábricas. Eu fui fotografar, eu chegava lá, montava um estúdio com a câmera Hasselblad, flash de estúdio, montava, escolhia lá um lugar, achava na obra fundos que servissem para a minha foto. Então, antes de eu fazer uma percorrida, então, um pedaço de fórmica, um pedaço de concreto pintado, uma parede caída, alguma coisa assim, no chão, alguma coisa. E fui fotografando e fiz esse calendário. Esse calendário ficou, essas fotos em 2004. Quando foi em 2011, eu fui convidado para fazer uma exposição no restaurante. Eu falei, puxa, fazer uma exposição no restaurante, isso não é uma coisa muito bacana, assim, né? A ideia de uma exposição no restaurante. Eu falei, a menos que essa exposição tivesse tudo a ver com o restaurante. Aí eu resgatei esse trabalho, apresentei para eles, eles não quiseram, não toparam, acharam que as marmitas iam denegrir um pouco o restaurante deles. Aí eu apresentei esse projeto para o Foto Rio, que é um festival de fotografia que tem no Rio de Janeiro, já tem 20 anos. O Foto Rio aceitou, eu fiz uma exposição que é uma sala inteira lá, e foi muito bacana esse processo, e acabei tendo a sorte que esse ano estava lá o curador da Maison Européenne de Photographie, que é uma instituição vinculada à Prefeitura de Paris, sem dúvida um dos 5 mais importantes centros de fotografia do mundo. Então eu tive a sorte de fazer uma exposição lá. E também, quando foi em 2018, veio para São Paulo um editor independente de fotolivros, e ele foi me visitar. A gente já tinha feito um trabalho juntos, e ele me convidou para fazer um livro, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez com essas fotos, a gente fez um livro, a gente comprou essas marmitas e o livro vem aqui dentro, né? Aí tem um pequeno texto, e aí ele acabou fazendo esse livro que a gente lançou no Paris Photo. Então é um tijolinho assim, e aí estão as marmitas. Vocês veem que a página é super, parece aqueles livros de criança, né? A página é super grossa. E tem 20 marmitas aqui. Que também é um projeto que eu fiquei muito feliz com isso. Esse é um projeto que ele foi, né, em 2004, ele foi rendendo frutos, né? Eu em 2004 não tinha o menor interesse e intenção de fazer exposição, e não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Trabalhar a fotografia como se fosse uma obra de arte, como se pudesse ser, né, vinculado em galeria e em coisa. E acabou que esse projeto ganhou uma sobrevida, né, duas já é a segunda sobrevida dele. Então, quer dizer, a minha experiência com a fotografia de gastronomia, eu usei para fotografar as marmitas. Elas têm algumas características assim, primeiro, elas são apetitosas e coisas não é o comum. As pessoas não acham que marmita seja uma coisa apetitosa, é meio pejorativo, na época principalmente. Agora tem marmitas chiques aí, mas a própria Alex Atala vende marmita. Depois, aí tem tem uma pesquisadora de Brasília, Suzana Dobal, que viu esse trabalho e fez uma observação, que ele chamou que esse trabalho funcionava como uma espécie de metonímia, né? Para quem não se lembra, metonímia é a parte pelo todo, uma figura de linguagem, a parte pelo todo. Então, na ideia de que essa pequena latinha, esse pequeno container, vai trazer junto dele uma porção de histórias, né? Então,
Então, a gente pode começar a pensar que se tem carne na marmita, é porque né, ou tem uma costeleta de porco na marmita, é porque tem dinheiro em casa para você poder, né, para poder servir isso. Então, o dinheiro ainda tem. Se você traz ovo frito e é um tabu, assim, quem leva ovo frito para trabalho não deixa ninguém ficar sabendo, porque o ovo frito representa que o dinheiro na sua casa acabou. Você tem a última opção que você tem é o ovo frito. Então é um motivo de brincadeira, de gozação, eles não permitem. Então tem aí a que a gente chamou de uma hierarquia da proteína, né? Então tem cada marmita traz essa história. Depois traz também a ideia de que alguém acordou de madrugada para fazer essa marmita, provavelmente uma mulher. Então a gente pode pensar que uma mulher acordou de madrugada, a mãe ou a esposa, né? E que também traz nessa marmita uma espécie de um correio de carinho ou não, né? De ideia de que o cara famélico, faminto, vai lá abrir e vai receber aquela comunicação da esposa, uma coisa assim. Então, que a Suzana chamou de metonímia. Isso é uma coisa que me interessa muito hoje. Eu acho que a fotografia ela passou a ser uma coisa um pouco simplificada, né? É tudo muito simples. As pessoas não esquecem que a fotografia é uma linguagem sofisticada e a gente deve tratar a fotografia como linguagem sofisticada. Então, para mim, esse trabalho é muito querido, assim, porque tem essa capacidade de ter camadas e leituras diversas. Aí, em 2011, já está acabando, hein, gente? Em 2011, eu já, com toda meus, sei lá, 30, 40 anos de fotografia, eu já tinha ido muitas vezes para a Amazônia e sempre correria de matéria, uma matéria aqui, uma matéria ali. E você vai correndo, faz a sua matéria, corre, fica vendo uma porção de coisas absolutamente deslumbrantes, absolutamente inusitadas, que você nunca viu na sua vida, um jeito de viver, uma ideia de um pensamento completamente diferente, uma paisagem completamente exuberante, fantástica, e você nunca tem tempo de fotografar. Então, em 2011, eu me dei fiz um projeto, apresentei para a Lei Rouanet e consegui o financiamento de um livro. Aqui que vocês estão vendo exatamente é o Rio Amazonas, né? E aí eu fui com a experiência que eu tinha no caderno de literatura, e aí eu fui fotografar uma Amazônia completamente vinculada à minha sensação e ao meu interesse pessoal pelas coisas e não vinculada a qualquer outra coisa. E aí, então, aí tem o famoso Encontro das Águas, né? Que é o Encontro das Águas no Rio Negro com o Rio Solimões, que formam essas ondas aí. E depois à direita um boto, né? Um boto que eu fotografei em Santarém. Aí são as casas ribeirinhas, né, feitas de madeira, e aí a foto da esquerda, a Ilha das Flores, no Rio Juruá, um dos rios mais fantásticos e maravilhosos que eu já vi na minha vida, com uma paisagem absolutamente inacreditável. E a foto da direita é no Lago do Limão, que é também no Solimões, não é no Juruá, é no Solimões. E aí quando foi já com as luzes elétricas instaladas pelo governo Lula, então vocês podem ver que tem 2 televisões, um rádio, um ventilador, tudo ligado num único fio ali. Aí a gente tem à esquerda aqui a casa aqui onde tem essa máquina de escrever, a casa do Chico Mendes. Quem lembra da história do Chico Mendes, né, que o nosso herói da preservação da natureza. Ele já tinha sido assassinado, ele foi assassinado na porta dessa casa, no fundos da casa, na verdade. E depois essas 3 redes, na verdade estão 4 redes, acho que não dá para ver muito bem a de cima, que é uma casa
típica ribeirinha. Isso é toda a mobília que existe na casa é essas redes. Assim, é uma coisa muito minimalista. A ideia de fotografar a Amazônia em preto e branco, acho que vem de uma ideia de uma coisa épica, né? De entender a Amazônia como uma coisa épica. Eu achei que também sair um pouco aí sair mesmo do clichê, que se fotografa a Amazônia sempre a cores. E aí a gente tem à direita isso é lá no Jari, uma cidade chamada, as duas, na verdade, essas duas fotos na cidade de Laranjal do Jari, que tem historicamente enchentes que cobrem toda. E essa criança estava, esse menino na esquerda estava tomando banho dentro da casa dele. Uma dessas é a casa dele. Aí eu fotografei também, acho que a gente tem uma ideia que a Amazônia é feita de que é uma floresta intocada, né, que é presenteada pela natureza. Essa é uma ideia equivocada. A Amazônia não foi uma floresta dada pela natureza, ela foi construída pelo homem, pelos índios especificamente, né? São milhares de anos de convivência com a Amazônia. Ela, na verdade, ela é toda plantada, toda remanejada pelos índios. Então, nesse trabalho eu não fotografei nenhum índio, mas fiz questão de fotografar o homem amazônico, que não existe preservação da Amazônia sem levar em conta a população que existe na Amazônia. Eu não fotografei índio porque eu achava na época e continuo achando que o índio é uma coisa muito específica, uma cultura muito rica, muito interessante, que merece um trabalho independente disso. Eu andei fazendo algumas coisas, mas ainda não tem nada conclusivo aí. Então tem sempre, para mim, o homem amazônico, o Amazônidas, como eles chamam, é muito importante. Então eu retratei eles. Então vocês vão ver ali uma experiência que eu adquiri ali com as revistas, fotografando os artistas e as celebridades todas. Eu uso para fotografar agora o homem amazônico. Então você vê que as coisas vão se conectando, né? Os trabalhos vão se conectando. Eu vou aproveitando a minha experiência para desenvolver esses trabalhos. Esse é uma árvore chamada apuí, é a mesma árvore em dois momentos, que fica num lago. Essa é uma única árvore que ocupa um lago inteiro. É uma absoluta coisa mais fascinante que eu já vi na minha vida. Isso no Rio Juruá. Igual os retratos que eu fiz dos homens, eu achei que também as árvores eram entidades, também eram seres que mereciam ser retratados. Então nesse meu livro tem uma série de retratos de árvores. E aí mais os pescadores do Pirarucu. Essa é uma história super interessante. Isso fica é um lago que tem toda uma região no Rio Solimões, onde a pesca do pirarucu é controlada pelos próprios ribeirinhos. Eles têm um acordo com o IBAMA, onde eles controlam, porque o rio quando o rio enche numa época do ano, fica tudo alagado, e quando o rio abaixa, forma esses lagos, e o pirarucu usa esses lagos para procriar, né? Então, eles ficam represados nesses lagos enquanto tem o processo de procriação, para que no ano seguinte o rio encha de novo e eles saem. Então, todo ano, aí eles passaram a controlar. Passam 24 horas, quando o lago se forma, eles ficam 24 horas por dia controlando, não permite a pesca de nenhum jeito, e aí eles contam a quantidade de peixes que tem, porque o pirarucu fica 20 a 40 minutos submerso, cada vez que aí ele sobe para respirar e afunda.
pirarucu tem um misto de pulmão e guelra. Ele funciona com essas duas coisas. E aí eles contam. Então, esse lago esse ano tem 1.000 peixes. Aí eles decidem em comum acordo quantos por cento eles vão pescar. Tem uma porcentagem máxima, de acordo com o IBAMA, e aí eles decidem, não, esse ano a gente vai pescar menos porque a gente quer que aumente a população. E aí, e assim, esse projeto deve ter tem mais de 10 anos. No começo eles contavam 2 peixes no lago, hoje são milhares de peixes. Então é um projeto muito bem sucedido de preservação. E aí eles só podem pescar o peixe com um determinado tamanho. Ele é pesado, eles recebem uma etiqueta e ele pode ser vendido legalmente, porque a pesca do pirarucu é ilegal. Então é muito bacana essa história. E aí são os igapós, né? E aí a gente vai finalizando, o livro vai finalizando assim também com essas paisagens de submersas, de florestas no meio da água. Essa aí é uma homenagem também aos gravuristas do começo, no século XVII, XVIII, que vieram para o Brasil. Parece uma gravura nanquim, né? Isso é uma floresta de mangue, isso é um mangue com árvores gigantescas, que tem já na região do Salgado, que eles chamam, na Ilha do Marajó, já saindo em direção ao mar. E aí isso é... Agora, esse aqui é aqui deu uma confusão aqui. Isso aqui é o... Edu, Oi. Você já vai começar o 59? Não, a gente pode dar uma paradinha e depois volta, porque eu também quero... Eu queria aproveitar aqui essa parte da sua história que você falou. Algumas pessoas aí, de repente, fizeram perguntas, Ótimo. interagir um pouquinho. O Alexandre também quero, porque senão eu fico falando sem parar. O Alexandre fez algumas observações muito interessantes. Alexandre, seria legal você falar aí direto com o homem, direto como... Abre o teu áudio e... Eu vou fechar aqui essa página, então, né? Eu tô no share ainda, né? Não, você tá só você agora. Tô só eu. O Alexandre podia falar direto aqui, Alexandre. Tá. Cadê o Alexandre? Eu vou abrir aqui o áudio do Alexandre. Eu não consigo desbloquear. Eu não estou vendo o Alexandre. Deixa eu ver aqui o áudio dele, só um instantinho. Ele já liberou. Tá. Pode falar, Alexandre. Acho que problema tem imagem do Alexandre. O Alexandre respondeu que ele está sem microfone. Então, Antônio, lê as perguntas. Eu vou ler a pergunta dele. Ele fez uma pergunta. É a seguinte. Edu, você disse que saiu do fotojornalismo e migrou para a fotografia artística. Vendo as suas fotos, a impressão que tenho é que o fotojornalismo não saiu de você. Na sua opinião, essas duas vertentes não podem caminhar juntas? Eu não sei se eu seria mais... Talvez eu fosse atualmente um fotodocumentarista, né? Eu acho mais do que um fotojornalista em si. Mas acho que sim, claro que eu trago aquela raiz, né, de quando eu comecei, ela continua comigo, né? Mas só que o projeto do fotojornalismo e o projeto de uma fotografia artística, eles são diferentes, eu acho. Os propósitos são diferentes mas eu continuo mantendo vinculado à fotodocumentação. Mas eu gostaria que minhas fotografias elas fossem mais complexas e mais abrangentes do que são as fotografias do fotojornalismo, né? Fotojornalismo você está muito vinculado a uma pauta, né? Mas eu também concordo com o Alexandre. Eu acho que o fotojornalismo também menos aqui no Brasil, mas mais fora do Brasil também ele foi obrigado a evoluir muito
foi obrigado a se desprender de uma coisa fundamentalista, né? Aquela coisa como um pouco aquele trabalho meu lá do começo entre aquele trabalho da ponte aérea que eu mostrei e o trabalho das marmitas, né? Existe uma diferença muito, né? Um salto de forma de retratar uma realidade. Por exemplo, se a gente pensar que as marmitas, ela vai estar falando dos operários da construção civil de São Paulo, né? Então, acho que continua sendo uma documentação, né? Eu continuo fotografando as marmitas deles, mas o objeto final, que é de estudo, digamos assim, que são os operários da construção civil de São Paulo, eles desaparecem como, né? Se eu tivesse lá naquele pensamento do começo da minha fotografia, eu estaria fotografando eles pendurados nas torres, né, martelando na parede, etc, etc. Então, nesse sentido, é diferente. Não sei se eu respondi, Alexandre. Edu, eu queria perguntar para você sobre a questão daquelas manifestações do ABC, né? O fotojornalismo, você como fotojornalista estava na rua junto com os manifestantes, né? E havia uma repressão muito grande naquela época, né? Você chegou a sofrer alguma violência física, alguma coisa assim, no Sim, confronto com a polícia? Cheguei a apanhar bastante. Chegou. Cheguei a apanhar bastante. A gente tentava sempre como é hoje em dia também, a gente também tem muitos colegas que estão apanhando bastante na rua, né? Inclusive em 2013, né? 2013 teve um companheiro nosso que perdeu um olho. Exatamente. Esse tipo quer dizer, eu acho que tem um requinte agora, né? De crueldade da polícia, que é eles mirarem no olho das pessoas para cegar, né? Se a gente viu no Chile, naquelas manifestações no Chile, foram mais de 200 pessoas que perderam a visão, né? Então isso não é uma coisa gratuita, não é por acaso, não. Virou um método, né? É um projeto, é um método. Projeto. Então, na época, eu estava fotografando, mas a gente também era muito metido, né? Eu estava fotografando uma manifestação, eu estava indo para isso em Santo Amaro, aqui eu estava indo para Santo Amaro para as greves e quando de carro estava indo, quando eu vi tinha quebra-quebra, o pessoal correria de polícia e tal, eu parei o carro e falei, bom, vou ter que fotografar isso. E aí, mas eu estava sozinho, né? Aí não tive jeito né? Estava sozinho, aí você fica desprotegido. Eu acabei fotografando, aí acabei sendo preso e o policial queria que eu entregasse o filme, eu falei que não ia entregar, porque você está me pedindo o filme é porque ele estava me respeitando ali, né? E aí foi uma confusão que eu acabei ficando preso e aí apanhei, não sei quanto, aí eles acabaram puxando a arma para mim e aí eu acabei entregando os filmes, né? E depois eles me liberaram também. E também fui preso no Uruguai, fotografando o final da ditadura no Uruguai. Aí não sofri violência, só quebraram minhas câmeras e passei algumas horas, muitas horas detido numa delegacia do Uruguai, até que os jornalistas brasileiros fossem me libertar lá. Foi o Zé Meirelles Passos e o Clóvis Rossi foram lá, entre outros, para que eu pudesse sair. Então, mas acho que era um pouco mais ingênua a mesma repressão policial na época, essa de rua, né? Não durante a ditadura tinha muita coisa, muita violência, muito mais tenebrosa do que tem hoje. Mas esse embate de rua ele era menos, digamos, não tinha essa prática de cegar as pessoas. Não tinha bala de borracha também. Só tinha bala de verdade. Edu, Rony, falando um pouquinho ainda dessa época, nessa época tinha a agência F4 que fez uma opção de fotojornalismo político, de atuação política mesmo. Você acha que hoje, por exemplo, daria para existir uma agência fotográfica independente, como foi a F4, fazer um paralelo com os dias de hoje, que, enfim, é politicamente conturbado, né? Quer dizer, eu acho que tem muita pauta política hoje, né? Também, né? Mas daria para existir uma agência fotográfica política, hoje, né? Com uma intenção política hoje?
Hoje, assim, hoje eu não sei se assim, na época existia a Agência F4, mas existia uma série de jornais independentes também. Tinha o Jornal Movimento, o Jornal em Tempo, Lampião. Então tinha um mercado para esse jornalismo político. Quer dizer, não é só político, ele era engajado. Né? Ele era engajado numa corrente política contra a ditadura. Existiam vários jornais, né, que se posicionavam dessa maneira, com jornais engajados, jornais com posicionamento político, e que existia um mercado. Né? E além a Isto era um mercado, porque também era uma revista independente, uma revista com posicionamento político contra a ditadura. Então, agora, hoje em dia, eu não sei se existe mercado para jornalista, para fotojornalista, porque, né, a gente vive uma transformação, né, a internet fez digamos, um strike, né, nessa organização financeira, e, né, eu acho que os jornais tinham, sei lá, os jornais tinham 40 fotógrafos, ou 70 fotógrafos. O Estadão chegou a ter uma quantidade de fotógrafos nesse porte, assim, 80 fotógrafos. Hoje acho que não tem 8. Né? Então, a remuneração deixou de ser passou a ser uma coisa muito baixa. Não sei como é que se sobrevive hoje com o fotojornalismo. Né? Então, eu não saberia te dizer. Mas hoje existe uma... eu não sou... Eu falo da internet, mas eu acho que a internet também trouxe esse movimento, essa revolução que foi a internet na fotografia. Ela para mim é benéfica, ela não é maléfica, não. Eu sou muito... E mesmo a fotografia digital, tudo isso, eu acho que ele trouxe, aquilo que eu falei no começo, acho que trouxe um caminho para você fazer uma fotografia mais sofisticada, mais como linguagem, né? Apostar numa fotografia mais inteligente, mais, né? Que eu traduzo assim como fotografias, imagens que têm camadas de leitura. Então, essa fotografia que se fez, né, dos anos 30 até os anos 70, que é onde eu aprendi a fotografar, eu aprendi com essa ideia. Né, eu comecei, admirava os fotógrafos da agência F4, da agência Magna, eu queria fazer um trabalho como deles. Né? Tanto é que quando tinha os movimentos de ABC, eu achei que era parecido com os movimentos de maio de 68 na França, onde a Magno fez trabalhos absolutamente fantásticos. Né? Mas isso traz uma ideia de que a fotografia é com uma direção única, né? Com uma coisa objetiva. Assim, aconteceu isso, aquilo, aqui, isso que vocês estão vendo aqui aconteceu lá em tal lugar, assim, assim, assado. O que é uma mentira. Né? Uma fotografia nunca é ela nunca é fiel à verdade, assim como qualquer relato, né? Ele tem credibilidade, mas não quer dizer que ele seja a representação fiel do que está acontecendo. Então, o fotógrafo tem credibilidade, porque a gente sabe, quem é fotógrafo sabe que a gente pode contar qualquer história, de qualquer ângulo, sobre qualquer coisa. Né? Então, mas essa fotografia foi dando essa ideia de que a fotografia era uma coisa com uma direção única, e tem toda uma ideia do próprio Cartier-Bresson, né, que você, que a gente chama de fotógrafo invisível, né, como se você tivesse que ser uma pessoa absolutamente mimetizada com o ambiente invisível para que você não interferisse na cena que você vai fotografar, e por isso aí você teria uma fotografia mais pura. Eu não acredito nisso, acho isso acho o Cartier-Bresson um gênio, mas não acredito nisso, nessa ideia. Eu acho que você sempre vai interferir, e essa ideia de que você entrou num lugar e não interferiu é uma balela, né? Isso não existe. Você transforma essa realidade do jeito que você quiser. Então, eu acho que a internet veio jogar por terra isso. Qualquer criança sabe que uma fotografia pode ser manipulada hoje, e obrigou os fotógrafos a se sofisticarem como comunicadores, né? Então, não sei, Rony, acho que não. Acho que é difícil uma agência como a F4, né, funcionar. Mas
A própria Magnum teve que alterar todo o seu processo, né? A Magnum não vive mais do que ela... não tem mais o projeto, a imprensa deixou de ser o principal meio de remuneração da agência Magnum, a agência CIPA fechou, a agência Gamma fechou, né? Então, acho que é outro momento da fotografia, talvez dos fotógrafos independentes, não das agências. O André Dueck tem uma pergunta. Na realidade, minha pergunta era nesse sentido, acho que talvez você já tenha respondido, e, enfim, na sua opinião, por que agências como F4 e Angular, por exemplo, enfim, não existem mais, talvez por absoluta falta de mercado. Acho que, enfim, minha pergunta, acho que você já respondeu, enfim, era mais ou menos nesse sentido. Por que essas agências, acho que uma durou, será uma década mais ou menos, uma outra, 10, 12 anos, e depois elas não existiram mais, diferentemente de outros países, talvez Estados Unidos, Europa, onde... Não, mas mesmo a Gamma fechou, né? A CIPA fechou, a Black Star fechou, quer dizer, esse mercado deixou de existir, né? O jornalismo mudou de maneira de ser, né? Acho que são os fotógrafos independentes agora. A Magnum, por exemplo, o próprio jeito de fotografar, né? A Magnum tem fotógrafos como a Cristina de Middel, que ela faz ficção, ela não faz fotojornalismo, né? Ela faz ficção deliberadamente, né? Tem como Antoine Dagatá, por exemplo, que faz aqueles trabalhos. Quer dizer, então, a própria Magnum deixou de ser o que eu chamei de fundamentalismo estilo Magnum, né? Eles mesmos não têm mais isso, eles têm outra forma eles vendem fotografias assim, por $100 e faturam milhões, né? Então tem outras formas de remuneração e dão cursos e fazem outras formas. O mercado da fotografia mudou muito. Talvez aquilo que tenha sobrado hoje, enfim, seja os bancos de imagens, ImageBank, Getty, que é outra história. Talvez isso mas eles também trabalham de forma diferente, por assinatura, né? Então o fotógrafo ganha muito pouco nesse processo. Eu sei que fotógrafo trabalha às vezes para ganhar R$5, vende foto por R$5, R$10, né? Vai num jogo de futebol, uma foto é uma coisa, quer dizer, não dá para se pensar como um projeto de sustento. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Bom, nesse bloco nós não temos mais nenhuma pergunta, Rony. Edu, tem só uma observação do Alexandre, né? Sim. Tem que localizá-lo agora. O Alexandre fala que seu trabalho para ele é um híbrido de arte e documentarismo. E ele fala que é fantástico esse caminho que você percorre. Eu concordo com ele. Eu pretendo não perder eu pretendo não perder o pé no documentarismo. Eu acho que isso é bastante assim, é o caminho que eu sigo. Eu não pretendo trocar, mas acho que tem muitas coisas, muitas formas de fazer, né, documentarismo, né? Então acho que a gente tem que ficar atento a essa transformação no universo, no mundo, né? Tá, tem um outro comentário aqui que acho que serve mais, principalmente começando fotografia, fotojornalismo, que ele fala que a F4 é uma agência lendária e serve de referência para qualquer estudante de fotojornalismo. O Juca Martins, Nair Benedito, o Rogério Reis são fotógrafos de grande fundamento. Concordo. Eu tive essa sorte quando eu estava começando a fotografar, né? Eu tive dois grandes mestres, que é Nair Benedito e Juca Martins, que já são um pouco mais velhos do que eu, já tinham muita experiência, né? Então eu tenho eles como, né, eu trabalhei 2 anos lá com eu
a agência não era, fazia parte do staff da agência, né? Não era sócio da agência, né? Mas trabalhei bastante tempo com eles. E ele complementa com uma pergunta que eu não sei se você já respondeu, mas eu vou refazê-la aqui. Ele pergunta como é que você se mantém trabalhando como fotógrafo atualmente. Então, eu atualmente eu trabalho, eu sou aposentado pelo INSS, ganhei uma aposentadoria, e trabalho vendendo foto, né? Eu vendo foto numa galeria chamada Galeria do Marcelo Guarnieri. E participo de editais, essas coisas que estão ficando raros, mas às vezes quando aparece. Por exemplo, esse livro da Amazônia eu fiz com um edital pela Lei Rouanet, né? Então, a gente vai buscando brechas assim para ver, mas sobretudo de venda de fotografia como obra de arte. Tá. Bom, esse bloco aqui, acho que nós já terminamos as perguntas. Podemos seguir. Podemos partir para o 59, Edu. 59. Então, vamos lá. Então, vamos dividir a tela de novo. Tá aí? Sim. A tela tá aí? Tá, Sim. ótimo. Então, esse projeto, em 2015, eu estava procurando em 2011, né, depois que eu fiz o livro da Amazônia, que saiu em 2012, eu decidi que eu não ia mais trabalhar, não ia mais correr atrás de cliente. Nessa época eu vivia fazendo fotografia de corporativa, relatório anual, essas coisas, fazia muito isso. Né? Mas eu resolvi que eu já estava sentindo que a primeira coisa que eu já tinha entendido é que quando eu saí da revista Bravo, eu tinha sido o editor de uma da revista mais insensada na época e saí de lá e não tinha trabalho para mim como editor, né? Eu entendi que a fotografia estava mudando, que aquele emprego que eu tive, que eu exerci durante muitos anos, não existia mais, né? E também depois aí passei a fotografar para essas corporativo, para o mundo corporativo. E também entendi que esse mundo corporativo estava desaparecendo, né? Mas por outro lado, essa fotografia de arte, essa fotografia estava crescendo, como vem crescendo muito no mundo e no Brasil também, né? Então eu decidi que eu não faria mais trabalhos corporativos, faria os trabalhos que aparecessem, mas eu não correria mais atrás de cliente e passei a correr atrás de projetos pessoais, né? E aí em 2015 eu vi uma manifestação que teve no centro de São Paulo sobre um grupo de rap falando do genocídio da juventude negra. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Falei, uau, que história é essa? Aí fiquei sabendo, fui lá conversar com eles e fiquei sabendo que tinha um relatório que o governo publicou, chama Mapa da Violência, uma publicação que o governo faz todo ano sobre a violência no Brasil. E aquele ano era uma especificamente voltada à população jovem no Brasil. O Brasil tinha 60 mil assassinatos, 30 e poucos mil eram de jovens. O IBGE considera jovens de 15 a 29 anos. E aí, entre esses jovens, eu vi que eram os jovens negros eram 80%, 79%, quase 80% dos mortos, dos assassinados eram jovens negros. E entre os jovens negros, os 95% eram homens, sexo masculino. Aí eu falei, bom, isso primeiro é uma coisa espantosa, né? A quantidade de jovens. Aí eu fiz um cálculo rápido que descobri que para esse número eu não tenho um número exato aqui de mortos por ano, mas para que aqui se atingisse aquele número, seriam necessários que 59 jovens negros fossem assassinados todos os dias no Brasil. Todos os dias, né? Então, eu achei que isso era um trabalho interessante
né, que eu acho que a gente que era relevante, eu me interessava em fazer coisas relevantes, né? Todo o meu trabalho, vocês veem que é muito variado assim, mas ele tem sempre o Brasil como foco, né? E acho que isso era uma coisa que tinha que ser tratada, que tinha que ser falada. Eu acho que só é possível você conviver num país onde 59 pessoas são assassinadas todos os dias, se você não ignorar essas pessoas, né? Se você não fizer de conta que elas não existem, né? De conta que elas não são importantes, né? Então a minha ideia é de trazer importância. Aí um pouco a ideia, pegando a história do Alexandre, né? O Alexandre, o fotojornalismo, né, em geral, quando ele trata esse tipo de assunto, ele vai fotografar, ele vai atrás especificamente da violência, né? Então ele vai atrás do jovem e ele acaba fotografando esses jovens, muitas vezes mascarados, portando armas, drogas, ou a maioria das vezes como mortos, né? Então você vai colando ao estigma que já existe da população negra como, né, como bandidos, como pessoas más, pessoas do crime, né? Isso é uma coisa que a gente chama de racismo estrutural, que no Brasil é absolutamente violento. E aí a fotografia e o jornalismo e a fotografia passam a ser corroboradores, né? A gente passa a corroborar com essa ideia toda vez que a gente associa um jovem negro a um ser criminoso, portando arma, um ser morto, né? Então você vai colando a imagem nos jovens, você vai colando como se você desse uma espécie de licença que essas pessoas, né, elas já são assim passíveis de serem mortas, né? Então aí eu tomei uma postura diametralmente oposta a essa, que se eu acho que eles são, se isso acontece sem que a sociedade se revolte, né, porque eles são invisíveis. Então a minha ideia é transformá-los em pessoas, em visibilizá-los, né? Então aí está aí esse é um livro, né, que eu estou voltando um pouquinho. Esse é um livro que eu vou fazer, nós estamos em campanha de crowdfunding, então convido todos a colaborarem com o livro, porque a ideia é que o livro vá colocar essa discussão para frente, né? Então o livro abre com essa frase, né? Mas aí que estão a imagem dos jovens, né? Então eu resolvi fotografá-los aí, recuperando aquela minha experiência com os artistas todos que eu fotografei, com todas as personalidades, e colocar os jovens com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma técnica, colocá-los como as suas próprias celebridades, né? Como pessoas de importância, de interesse, né? Então, reverter o processo de invisibilidade deles e passar a torná-los visíveis, né? E aí eu seguia, são pessoas fotografadas em favelas, né, cortiço, favelas, onde de fato a violência é muito grande, né? E aí, só que sempre dessa forma, né, colocando eles como no centro da imagem, olhando para a câmera, né, tratando como pessoas, como seres absolutamente importantes, invertendo o processo que a imprensa normalmente faz. Eu fotografei em São Paulo, fotografei no Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Salvador e Belém. Então, com isso a ideia de dar um panorama brasileiro, né, do Brasil todo, e assim, eu contratava um produtor local que me levava nessas coisas. E o fundo das imagens, eles também vão contar uma outra história, né? Vão complementar essa história, que é contar onde essas pessoas vivem, como elas vivem, quem elas são,
que sonham, que pensam, que, né, como é que se apresentam para o mundo, né? Então, tanto o Ismael com a camisa do Malcolm X, né? Então ele tem um posicionamento político. A Michelangelo, né, né, eles têm a tatuagem de Nossa Senhora da Aparecida, depois tem um número que representa um cantor de rap, né? E aí eles vão se apresentando e o Cadu que se veste, que participa do Candomblé e tem uma coleção de roupas de mãe de santo que se veste, se apresenta dessa forma, é um dançarino. William, que é jogador, pretende ser jogador de futebol, hoje ele pretendia, né, ele teve o sonho a vida inteira, ainda tem, de ser um jogador profissional, e trabalha cortando cabelo num lugar chamado Morro do Vai Quem Quer, no Rio de Janeiro, né? Então, cada um dessas pessoas tem uma história, né? E o livro tem 59 pessoas, 59 fotografados, que representa esse número, invertendo essa ideia dos mortos, colocando eles vivos, cheios de esperança, de vida, interesse, né? Essas duas fotos estão na Bahia, Salvador. E eu acabo com esse pedido para que vocês colaborem para sair o livro. Olha que eu perdi a tela. Aqui. Voltou. Voltei. Envia, né, por e-mail aqui o link, eu vou passar para todo mundo, Edu, né? Eu não estou conseguindo acessar aqui o chat. Onde é que está? Ele está ao lado esquerdo do share. Eu só vou conseguir se eu vou ter que sair da tela aqui. Aqui, apareceu. Agora está você. Pronto. Tá o link aí. Vocês estão vendo no chat? Sim, está aqui. Então, esse é um projeto de crowdfunding, né? A gente não consegue... o livro, a gente não... pelo tema, a gente não conseguiu nenhum financiamento para o livro, nem pelo trabalho, foi todo financiado por mim, né? Então, muitas vezes, em vez de ganhar dinheiro, eu gasto dinheiro para fazer as fotografias, né? E aí, o livro, a gente está fazendo essa campanha de crowdfunding para que um financiamento coletivo, que eu estou achando muito interessante, porque já tem mais de 100 e tantas pessoas engajadas nesse projeto. Eu tenho elas como, espero ter vocês também, como não só apoiadores, mas como companheiros de luta. Eu acho que é importante, né? Esse livro já está, né, esse processo já existe, mas coincidiu agora o lançamento da campanha com a morte do George Floyd no Rio de Janeiro, com o assassinato do George Floyd no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, e que trouxe essa história para o mundo e para o Brasil de novo, sendo que aqui no Brasil a gente tem isso toda semana, né, ou todo dia, né? Mas coincidiu com esse movimento todo que reacendeu nos Estados Unidos o Black Lives Matter. Então, eu sinto todo mundo que colabora com o livro como participante dessa discussão, né? Eu acho que eu vi um Roda Viva que o entrevistado falava que enquanto houver racismo no Brasil, não haverá democracia, né? Então, eu convido a todo mundo a colaborar nesse projeto aí. Edu, quanto tempo aí de projeto? Há quanto tempo você está fotografando esses jovens? E, particularmente, como é que você escolheu? Como é que você falou, eu quero fotografar tal pessoa
que é mais interessante para o meu projeto? Como é que foi esse filtro aí que você fez? Então, assim, eu comecei em 2015, final de 2015, a fotografar, e fui até o final de 2019. Então, em 2020 eu estou só trabalhando com o livro. E foi o seguinte, eu escolhi mais ou menos os estados que eu queria, e aí eu ia procurando pessoas do meu contato que pudessem me levar a algum contato que colocasse dentro das favelas. São lugares, gente, absolutamente perigosos, muito difícil, e sobretudo para um fotógrafo, né, que pode ser mal interpretado. Então isso é igual em todo lugar do mundo, e é assim que se faz. Você contrata a gente chama de um produtor local. Então eu vim através de amigos de cada lugar, um contato diferente. No Rio Grande do Sul foi uma amiga minha produtora que conhecia uma produtora ligada ao movimento de rap de jovens da periferia de Porto Alegre, e aí me apresentou lá dois jovens ligados ao movimento de rap local. Aí eu contratei esses jovens e aí dava um cachê por dia para eles me apresentar as pessoas que estavam nesse perfil, que fossem negros, que tivessem entre 15 e 29 anos e morassem nos bairros periféricos. Então, aí a escolha mesmo era muito vinculada a esses jovens que eram os meus produtores locais, né? E aí ia conhecendo as pessoas, ia fotografando, cada um ia desenvolvendo um retrato, né? E depois o processo de escolha no final, eu fiz muito mais do que 59. O processo de escolha no final veio das fotos mais interessantes. Dá para você falar que esse projeto está encerrado, acabou, ou é algo que você ainda vai continuar fazendo? Como é que é a sua relação com esse trabalho? O processo de fotografia já acabou, agora ele está nesse processo de financiamento, então não está encerrado não, está precisando da ajuda de todo mundo porque a história só acontece quando o livro sair, né? Quando essa discussão deixar de estar aqui entre a gente particular ou no pequenos grupos e sair para o universo, né, das livrarias, dos grupos, para que a discussão ganhe a rua, né? O projeto só acontece quando ganhar a rua. Então, estou nesse momento. Agora, a parte de fotografia já encerrou. Já está encerrado, o livro está diagramado, está pronto, o texto feito, esperando viabilizar o processo de impressão só. O resto está tudo... Tem uma editora, Bazar do Tempo. Então, nesse ponto, a fotografia está encerrada, mas o processo ainda não. E depois ainda tem, além do livro, tem uma videoinstalação que pretende percorrer não só museus ou centros culturais, mas também retornar aos locais onde foram feitas as fotografias. Então, aí um outro processo, né, de levar essas fotos, retornar para cada lugar onde foi fotografado, para que as pessoas possam e também ampliar a discussão, né, aí a discussão local. Então tem esses desdobramentos. Edu, pela amostragem das fotos que você nos passou aqui, você é um grande retratista. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com o retrato. Que dica você poderia passar para a gente nesse sentido? Como você faz? Qual é o seu processo para deixar o fotografado à vontade para que ele saia tão natural nas fotos assim? Olha, primeiro é a ideia de que fotografia, que um retrato é um processo que é construído de mão dupla. Você constrói junto com o retratado. Esse tipo de retrato, né, de você é uma combinação, é um trato, é um jogo. Né? Ele está te contando coisas e você está procurando coisas naquele retrato. Então, eu falo para você entrar no jogo. Quer um conselho? Entra no jogo. Né? É um jogo.
né? Onde você tem controle de uma parte do processo e o retratado tem controle de outra, né? É construído dessa forma, né? Então, mesmo quando com esses jovens, né, a gente escolhe, eles escolhem o local, a gente discute como vamos fazer, como não vai ser, qual a roupa que ele vai estar, que ele não vai estar, isso é tudo combinado antes, né? Tem toda uma negociação antes. Uma combinação mesmo, né? E isso você vai envolvendo eles no próprio retrato, né? Ele não está ali à disposição porque eu faço qualquer coisa, não. Ele está envolvido, ele é parte desse retrato, ele é responsável também. Ele vai me contar a coisa dele. Eu quero que ele me conte coisas dele, eu quero que ele se posicione, né? E depois, eu não tenho nenhum pudor de dirigir os retratos, né? Eles são dirigidos, né? Por exemplo, você vai ver as fotos todas, não tem ninguém sorrindo, ninguém fazendo coisa, né? Não tem isso, né? Então eu dirijo, eles como eles conhecem, né, esse tipo de linguagem, eles acabam reproduzindo, eles acham que você quer isso. Então você vai induzindo também a um retrato. Aí eu não queria que eles estivessem rindo, eu acho que o assunto não é para rir, né? Então é uma coisa e a ideia de que você consiga que essa comunicação se estabeleça de verdade, né? Que ele esteja lá, que a pessoa esteja lá presente na hora de fazer o retrato. Se ela estiver presente, o retrato sai com essa sensação, né, de presença. O retratado tem que confiar em você também, né? É uma relação de confiança, uma troca total. É feito a quatro mãos. Eu digo porque eu fotografo futebol, né? Eu fotografei durante muito tempo futebol. Então, o futebol é uma coisa que está ali rolando. Você não precisa dessa empatia com o fotografado, né? E eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade com isso, de fazer com que o fotografado se sinta à vontade, né? Isso tem um pouco com aquela ideia que eu falei, e aquele primeiro ensaio fotográfico que eu apresentei, do Eletra, quer dizer, que como se você interferir no processo, você chega a ser até uma coisa de antiética, né? A fotografia de imprensa trouxe durante muitos anos essa ideia de que se você interfere no processo é uma coisa antiética. Ainda hoje, aquele WordPress Photo tem uma série de regras e coisas como se você, né? E se você não segue essas regras, é como se você fosse uma espécie de uma pessoa antiética mesmo. Né? Então, isso que o Alexandre falou, né? Eu acho que agora essas coisas mudaram muito, né? Eu acho que o fotojornalismo hoje permite esse tipo de coisa, né? De foto posada, algum lugar, né? Não todos, mas eu acho que assim, o fotojornalismo permite, eu não sei se as revistas permitem, mas acho que isso é bem possível. Então, por isso eu não sou um fotojornalista, eu acho que eu não estou vinculado a esse tipo de amarras, né? Mas acredito num fotojornalismo contemporâneo, moderno, que a gente não está vendo aí, mas ele existe, ele está acontecendo. O André Dueck tem uma pergunta, Edu. Fala, André. André, você tem que abrir o seu microfone. Abrir o microfone e o vídeo. O vídeo, Bom, você já fotografou em PB e em cores, no formato retangular e no formato quadrado. Para esse trabalho, você opta pela cor e pelo formato quadrado. Algum motivo? Olha, quando eu estava fazendo o caderno de literatura, eu fazia com 35 milímetros, retangular, no começo, né, 97. Eu fui sentindo uma espécie de exaustão da fotografia. Eu não tinha ideia de que seria um quadrado, mas eu tinha uma espécie de exaustão, assim, não estava me satisfazendo, né? Aí eu comecei a procurar formas diferentes de fotografar. Aí eu tinha uma Hasselblad,
já tinha uma Hasselblad há muitos anos que não usava. Estava lá, eu tinha comprado e não usava e estava parada. E aí eu resolvi experimentar a Hasselblad como uma maneira de fotografar. E fotografar o quadrado é completamente diferente de fotografar no retângulo, né? Alguém que já experimentou isso, né? Porque a Acho que é gente, mais difícil. eu não sei se é mais difícil, é diferente, né? A gente tá acostumado a ver em retângulo, né? Tudo é retângulo, né? E aí você, então, por isso talvez seja mais fácil. E existe uma organização, que é o tal dos retângulos áureos, essas coisas, que é uma coisa que vem dos gregos e isso mais ou menos molda a fotografia, todo o processo de comunicação visual é um pouco baseado nisso, né? Isso que me esgotou, eu não conseguia, não estava feliz. E quando você fotografa quadrado, é igual que você fotografa com redondo. O quadrado é igual ao redondo. As forças todas na imagem são concêntricas, está tudo voltado para o centro, né? Então, é totalmente diferente. Depois, uma Hasselblad também ela dá tem um tempo de fotografar diferente, né? Você, que o Luiz falou, você é obrigado a parar, não tem como você, né? Você não tem essa mobilidade da fotografia, você acaba exigindo dos seus fotografados um certo comprometimento também, porque a coisa não rola fácil, né? Tem um tempo mais lento, né? Não tem esse snapshot, é diferente. Então essas duas coisas me atraíram muito, né? Eu achei que realmente a minha fotografia dá um salto como comunicação, como fotografia, essa que vai chamar de fotografia de arte, quando eu passo a fotografar o quadrado, eu passo a dominar essa linguagem aí do quadrado, né? E aí, por exemplo, essas últimas fotos, elas são feitas em digital, câmera digital. Então, na verdade, eu estou fotografando retangular, né? Porque eu não tenho como cortar a imagem na hora de fotografar. Pelo menos a minha câmera não corta, né? Então, eu fotografo. Então, eu tenho uma marcação na fotografia, ao qual eu faço. Ela já vem com uma marcação do quadrado, então eu sigo essa marcação, né? E aí vou fazendo a fotografia quadrada. Então, eu continuo agora com a digital, emulando a minha Hasselblad. Tento emular a Hasselblad, que é a linguagem que eu desenvolvi. Te respondi, André? Sim, sim. E as cores? Você optou pelas cores em vez do PB, ainda que você tenha fotografado muito com a Hasselblad, em PB também, os cadrões de localização, elétrico. Assim, aí é uma questão com a chegada da internet, né? Aconteceu uma coisa interessante. Eu saí da revista Bravo e encastelado ali naquele universo da revista Bravo e de repente descobri que a fotografia tinha caminhado a passos largos para um mundo muito diferente do que eu estava vivendo, né? E apareceu uma coisa, antes do Instagram tinha um tal do Instamatic, né? Você fotografava uns filtros, umas coisas assim, que tinham as fotos quadradas também, né? E eu comecei a brincar com isso. Eu fotografava e fazia com o celular algumas fotografias, né? Trabalhos profissionais que eu fazia de coisa. E aí começou a me interessar muito essa história dessa manipulação da cor, desses filtros, dessas coisas e tal, né? Então, a partir de então, eu passei a fotografar cor, privilegiar a cor. Eu sempre fiz cor preto e branco, eu nunca tive uma coisa muito, segui uma linha muito definida. Vocês viram aí, né, a quantidade de coisas diferentes que eu fiz, né? Então, aí eu me interessei. Então, atualmente, eu só tenho fotografado cor, né? Por enquanto, é o meu momento agora de fotografia colorida e todas elas com bastante tratamento de computador, assim. E todas digitais, né? Eu desisti eu adoro o filme, adoro o Hasselblad, mas elas estão lá, voltaram para a gaveta pela dificuldade de conseguir o filme, de revelar, pelo preço, pelo custo.
E eu acho que, tecnicamente, uma câmera digital ela é melhor do que a minha Hasselblad com filme. Não é por isso que eu opto, mas ela não me deixa, atualmente, não me deixa a desejar em relação ao que eu tinha. Ou talvez até melhor, é mais fácil fotografar. Eu posso ter condição de luz que eu não poderia aproveitar com um filme, eu aproveito com o digital. Então, mas continuo no quadrado. Acho que esse eu vou ficar para sempre. Essa é a minha linguagem que ficou definida. Obrigado. Bom, obrigado, André. Eu tenho uma pergunta que vai remeter àquele trabalho seu sobre a favela da Rocinha. Ah, sim. Não apresentou, mas tudo bem. Eu tenho um sonho, né? O título, né, do trabalho. Exatamente. Lá você também tem os jovens negros, né? Embora o enfoque seu seja um pouquinho mais abrangente, correto? Desculpa, pode falar. Não, depois você faz a pergunta, só explicar um pouco esse projeto para quem não conhece. É um projeto Eu Tenho um Sonho, acho que é 2013, fazia 50 anos do discurso do Martin Luther King em relação ao discurso I Have a Dream. Fez 50 anos que o Martin Luther King fez esse discurso. Então, eu queria fazer uma homenagem ao Martin Luther King, essa ideia do sonho. Aí fotografei, escolhi a favela da Rocinha e vou ver até se de repente eu acho aqui para mostrar para vocês. Escolhi a favela da Rocinha para fotografar esses jovens e ter uma entrevista com eles. Eu fiz uma entrevista com eles, onde eu pergunto qual é o sonho deles. Então, Enquanto você localiza aí, então a pergunta é assim: o sonho desses jovens de 2013 mudaram em relação aos jovens de 2020? Eu acho que eu não perguntei o sonho dos jovens agora, né? Não tinha esse interesse específico, né? Mas eu acho que algumas coisas que eu aprendi lá, elas continuam pertinentes, né? Eu acho que não mudou, não. Eu acho que o sonho deles continua, né? Que é a falta de perspectiva é uma coisa absurda para essa juventude, né? Uma coisa bastante difícil, essa falta de perspectiva. Que é você apesar deles terem muitos deles foi fotografia de gente formada em universidade com doutorado, com mestrado, doutorado, especialização, desempregados, né, com muita dificuldade de conseguir trabalho, certo? Eu vou colocar aqui vou mostrar aqui uma tela desse trabalho aqui. Obrigado. Apareceu aí? Sim, apareceu. Sim. Então, essa é a exposição que eu fiz lá na Rocinha. Eu fotografei eles e fiz uma exposição na própria Rocinha, com lambe-lambe num muro. Tá vendo? Foi muito bacana esse projeto. Esse projeto foi feito com o Mark Ferrez. E ele tem um QR Code, está vendo aí? Com esse QR Code a pessoa podia ouvir o sonho dos meus retratados. Aí. Então, e aí eu vou mostrar umas fotos deles, um pouco. E aqui aqui você pode ouvir também, né? Então, na verdade, aquele QR Code direcionava a esse site, aí você ouve o depoimento deles. E aqui dá para ler o depoimento. Então é um pouco, na verdade, o projeto do 59, ele é um desdobramento desse projeto, né? Já com uma ideia, com
já com outro enfoque, outra perspectiva, mas ele nasce desse trabalho aí. E nesse projeto eu tenho o sonho, as meninas estão presentes, né? Porque... Respondi? Sim, sem dúvida. É uma questão, pode ser só técnica, mas acho que não, vai bem além disso, que é a questão do heroísmo intrínseco nos retratos, né? Essa sua característica está desde o Amazônia, está aí no Favela da Rocinha e também está no 59, que é você mostrar essa dignidade e trabalhar em cima disso do fotografado. Sim, essa é uma preocupação, né? Como eu falei para você, se a gente fosse seguir os caminhos da imprensa, a gente estaria reforçando a ideia dessas pessoas como seres passíveis de serem violentados, assassinados, esquecidos, escolhidos. Então, deliberadamente tem essa reversão, né? Dessa... Eu gosto de trabalhar um pouco com essa ideia de não seguir o caminho que é normalmente seguido, né? Na Amazônia, né, ela tem um aspecto um pouco épico que foge um pouco dessa documentação específica, né? Só tipo que a gente chamou de maga, né? Olha como é lá. Não basta olhar como é lá para mim, né? Eu tenho uma interpretação do que é. Essa interpretação ela tá presente, está clara, né? Quero que esteja clara e presente. A Maria Sandrin tem uma observação sobre o mercado da arte? Ela tem, ela não. Bom, eu vou fazer a pergunta por ela. Estando nesse mercado, que conselho você daria para os jovens fotógrafos de arte do Brasil que querem vender trabalhos e sentem enorme dificuldade? É muito difícil, né? É muito difícil. O mercado é um mercado pequeno, embora seja ascendente, ele é pequeno, né? O conselho que eu dou primeiro que o fotógrafo tenha uma linguagem própria, né? Desenvolva uma voz própria, uma identidade própria como fotógrafo, né? E outra, trabalhem, façam, fotografem, desenvolvam projetos, né? Acho que o mercado de arte tem algumas características assim, né? Ele gosta de séries, gosta de coisas, né? Acho que vale a pena estudar esse mercado e entender o que é isso. Eu acho muito interessante, né? Entender o que se faz no mundo, como é que se faz. E outra coisa que eu acho interessante é participar desses festivais de fotografia que tem, né? Foi o que eu fiz. Quando eu saí da Brava, entendi que o mundo tinha mudado, eu saí correndo atrás dele, né? Então, eu passei a frequentar esses festivais. Acho que eu aprendi muitas coisas, com muita gente interessante que vieram falar sobre fotografia de uma perspectiva diferente. Então, esses dois conselhos que eu dou, trabalhar muito, desenvolver um projeto de... Congelou. Interessantérrimos, assim, né? O Brasil tem muita coisa muito importante. Tá, ok, obrigado. O André tem mais uma pergunta. Você quer fazer, André? Pode ser. Nesse trabalho atual, você só fotografou meninos, meninas não, se eu não me engano. Isso. Por quê? Isso, Eu estou enganado. Não, só meninos, e porque a estatística diz que que 95% dos jovens assassinados são meninos. Eu acho que as meninas têm muita violência, né? Não acho que que elas estejam livres da violência, mas são coisas de outra natureza. São outros problemas que são sérios, são graves, mas são outros. Então, acho que não tinha que misturar, porque é 95%, então é flagrantemente vinculado aos meninos. Obrigado. Obrigado você, André. Tem um comentário do Alexandre de Paulo.
Edu, o curioso é que o Instagram foi formatado para fotografias quadradas. Avalio como um exercício enriquecedor esse enquadramento, apesar de fotografar com 35mm retangular. Penso que foi copiado do Instamatic. Eu acho que você chegou a falar, né, da parte do quadrado. Exatamente, do Instamatic, especificamente do Instamatic, né, que eu cheguei a usar durante um tempo, mas só como brincadeira. Eu fiz um trabalho em Angola, que é bem interessante, eu fui fotografar para o Odebrecht. Eu fazia nessa época muita fotografia de corporativo, para o mundo corporativo. E um dos meus clientes era a Odebrecht. E a Odebrecht tinha no mundo inteiro, e ele me levou 3 vezes para Angola. E aí em Angola que eu comecei a fotografava e ficava esperando horas, as coisas, e fazia umas fotos com o celular nesse Instamatic. E aí achava aquilo bacana, assim, e rapidamente refazia a foto com a minha 35mm. Né? Então tem muita foto que eu fiz com o celular e depois... Isso fui aprendendo a uma nova maneira de fotografar, de me desprendendo de algumas amarras que eu tinha para fotografar. E depois publicar no Instagram também. Acabei publicando algumas coisas no Instagram que eu não tinha na época. Se vocês forem no meu Instagram, acho que as primeiras imagens lá embaixo são essas aí de Angola. Bom, vamos visitar lá, vamos conhecer. Solange Oliveira. Solange, você quer abrir seu microfone e fazer sua pergunta? Oi, Antônio, eu passei da hora da pergunta. Acho que não vai mais ter a ver a pergunta que eu queria fazer. Coloca aí, a gente decide se passou ou não a hora. Faça, Solange, faça a pergunta. Ai, meu Deus. Bom, enfim, o Antônio me paga. É que eu fiquei... Bom, eu tô aqui, né? Tô vendo e tô olhando e fiquei pensando nesse trabalho, não no trabalho da Rocinha, mas no outro. E depois, quando você mostrou o trabalho da Rocinha, isso até continuei pensando, por isso que eu achei que eu passei do ponto da pergunta. Mas é que me chamou muito a atenção a hora que você disse... Fui numa favela e as fotos foram lá e é um lugar, a ênfase que você me deu me chamou a atenção, muito, muito perigoso. Então, por conta disso, você contou com o apoio de uma pessoa local que pôde te conduzir por ali, a quem você chamou de produtor ali da região. Isso. Mas é um trabalho que tem essa oposição ao olhar da imprensa, como ao olhar da imprensa que olha para aquele lugar sempre com esse pano de fundo, né, de ser um lugar muito, muito perigoso, onde o negro que mora ali tem aquela coisa do mal por trás, ou é o bandido, ou é o malandro, ou é a pessoa que o repórter muitas vezes vai fotografar caído no chão, numa poça de sangue, ou numa situação de investigação e tudo mais. Sempre uma coisa muito depreciativa em volta disso, né? Mas quando eu ouço esse olhar de como a imprensa muitas vezes entra dentro desse lugar, me vem um pouco também aquela ideia de que a imprensa o coloca ali também naquela posição. Então, em que medida, de repente, quando na direção de uma fotografia você pega uma pessoa e também a coloca numa posição, né? Olha, a sua posição ela é de protagonismo. Você está na frente, a minha câmera vai ficar voltada para você. Mas não sorria, não faça caras e bocas, não faça joinha. Não tô querendo igualar os dois olhares, mas tipo, um pouco daquele olhar, um pouco mais adocicado, assim, talvez, né? E eu tô pirando nessa pergunta aqui, por isso que eu achei que eu passei da hora. Eu precisaria olhar mais, a pergunta é ler ótima, mais. Eu não concordo com você, né? Eu acho que são coisas... assim, que eu acho, essa, para mim, é uma discussão muito interessante, mas eu não concordo com você, porque eu acho que assim, quando a imprensa... Assim, os lugares são perigosos, sim, por vários motivos, né? Muito pelo fato de que o Estado só está presente como polícia, né? O Estado raramente está presente nas outras coisas, como instituição, como provedor de cultura,
como provedor de saúde, como provedor de segurança, etc. A polícia é uma das questões de insegurança e de violência desse tipo de lugar. Eu falo que se acontecer no bairro onde eu moro, o que aconteceu com aquele menino João Paulo, onde a polícia entra e mata uma criança dentro de casa, assim, assim, eu tenho certeza que o governador de São Paulo será destituído, né, se isso acontece no bairro onde eu moro. Se isso acontece com uma família de classe média igual às que moram no bairro onde eu moro, né? Então, existe essa questão. Agora, por esse abandono todo, por essa coisa, é um lugar dominado pela violência e dominado pelo tráfico ou pela milícia, né? Agora, isso, quando a imprensa associa a imagem dessas pessoas agora, não é só isso, né? Então, quer dizer, isso existe, está lá, não é verdade, mas não é só isso, né? Essa é a parte que a imprensa não costuma fazer, né? Não costuma ir nas favelas. As pessoas que moram nas favelas, os jovens que moram nas favelas, eles nunca são protagonistas de qualquer outro tipo de matéria, de qualquer outra história, de qualquer outra coisa. E são pessoas interessantíssimas, são pessoas com projetos bacanérrimos, com coisas muito interessantes que acontecem lá que nunca são visibilizadas, né? Então, assim, isso faz parte do racismo estrutural, o racismo estrutural que existe, que é no país onde a gente vive. Então, a minha postura como fotógrafo eu vou contra esse racismo estrutural, né? Agora, isso não quer dizer que a minha fotografia vai ser ingênua, que eu vou lá e as pessoas vão estar... Eu tenho um projeto, e aí é a questão, assim, por exemplo, todos esses meninos sabiam exatamente o que eu estava fazendo, que era, até por ser um trabalho que lida com essa questão da violência, eles sabiam, todos eles estavam cientes e toparam participar sabendo dessa questão. Então, eles também estão engajados nesse processo, né? Houve um diálogo assim com eles antes? Sempre, ou durante? sempre, né? Começa pelo o meu produtor local, né? Ele foi conversado, foi estruturado a matéria que ia ser, e as pessoas escolhidas já são escolhidas em função dessa compreensão. E com eles todos conversado. Por exemplo, alguns menores de idade, eu fiz questão de conversar com os pais, né, para que se saiba o que estava acontecendo. Então, eles também estão engajados nesse processo, né? Eles estão não só presentes, estão engajados. Agora, isso não quer dizer que a fotografia que ela não tem a minha participação. Ela tem, totalmente. As pessoas foram dirigidas em comum acordo ali, né? Comum acordo. Uhum. Eu acho E aí eu acho que as imagens passam isso, né? Você tem claramente a presença dessas pessoas, né? Elas estão claramente se posicionando perante esse assunto, né? Ok, obrigada. Respondi? Você não precisa concordar comigo, viu, Solange? Não, lógico, sim. É uma Precisa discussão, né? E como você conversa. mesmo disse, é amplo, é um tema amplo e não vai ser num bate e volta que a gente também vai né, chegar numa conclusão. Mas eu acho que a sua fala contribuiu bastante para eu continuar desenvolvendo o pensamento, que essa é a minha ideia, não é esgotar isso aqui Sim, agora. mas eu acho essa discussão fundamental. Eu acho essa Sim. discussão fundamental, porque eu acho que assim, essa época da fotografia ingênua acabou, né? A fotografia não é ingênua. Concordamos. É comprometimento, né? Então, Okay. dependendo do tipo de fotografia que você faz, você vai estar corroborando com o racismo estrutural, com a estigmatização e a invisibilização dessas pessoas. Então, minhas fotografias sempre tiveram posicionamento, sempre. Eu tento estar do lado que eu acho certo, e do meu posicionamento. Eu não posso falar por eles, não posso falar como eles, porque eu nasci branco de classe média, meia idade, né? Não posso negar a minha história, a minha origem, mas eu me sinto na obrigação de me posicionar, e é dessa forma como que eu me posiciono. Obrigada. Obrigado você, querida.
Obrigado, Solange. É isso, Antônio? É isso. Bom, então, mais uma vez, eu só posso agradecer aí, não só o Edu, mas todo mundo que participou, né? Afinal, assim como o Alexandre, assim como o André Doeck, eu acho que hoje também foi uma aula de fotojornalismo e de outras coisas, né? De respeito mesmo às pessoas, enfim. Uma aula de humanismo, né? Aula de humanismo, quer dizer, fotografia humanista, né? Que é o nosso foco. Todo mundo que a gente chamou tem, essencialmente, essa preocupação, né? Meus cachorros aqui também adoraram, viu, Edu? Por isso que eles estão latindo aqui. Mande um abraço para eles. Né? Bom, é isso, gente. Agradecer bastante. Temos a sua presença, o seu trabalho. Bela aula. Obrigado, eu que agradeço vocês todos pelo convite, agradeço a participação de todo mundo, as perguntas bacanas. Qualquer outra coisa eu estou à disposição.